Este é Domingos Fernandes Calabar, mais conhecido apenas como Calabar. Sua origem é duvidosa, mas aqueles que estudam sua história dizem ser ele filho de uma indígena com um português. Calabar é um dos personagens da invasão holandesa no Brasil. É considerado por muitos traidor. Em outras fontes, seu nome não é nem mesmo citado. E outros ainda dizem que Calabar não é traidor. Alguns concordam que se Calabar for traidor, todos traíram. Calabar foi considerado por muitos traidor por, no começo da invasão holandesa no Brasil, lutar ao lado dos portugueses contra os holandeses, e em certo período da guerra, se voltar para o lado dos holandeses, lutando contra os portugueses. E por este motivo, este homem foi enforcado e esquartejado. Mas seria mesmo Calabar traidor? Ou seria mesmo apenas Calabar traidor? Ou ainda seria alguém nessa história traidor? Este é outro personagem de nossa história, o indígena Antônio Felipe Camarão. Camarão era o que diziam na época de um indígena civilizado, que é o indígena que vivia ou viveu em aldeamentos jesuíticos, foi catequizado e convertido para a religião católica e perdeu certas características de sua cultura nativa. Guerrilhou também junto com os portugueses contra os holandeses durante a invasão holandesa. Algumas fontes veem Camarão como um herói, como alguém que lutou pela pátria. Outras veem-no como um traidor tanto quanto Calabar, por ter traído a tua cultura e se voltado para o lado dos portugueses, que tanto fizeram mal ao teu povo. Outras fontes ainda consideram que Camarão não foi traidor, assim como Calabar também não foi traidor, por terem feito estes aquilo que achavam melhor segundo a tua própria consciência. Pernambucano, filho de escravos libertos, nascido em meados do século XVII, Henrique Dias é outro personagem de nossa história. Henrique Dias também apoiou os portugueses na luta contra os holandeses. Este, juntamente com Felipe Camarão, liderou classes populares que apoiavam negreiros e Vieira na luta a favor dos portugueses. Também é considerado por algumas fontes herói, por outras traidor e por outras ainda apenas aquele que fez aquilo que estava de acordo com sua própria intuição. Nascido na Ilha de Madeira em 1613, João Fernandes Vieira era um senhor de engenho que organizava exércitos de colonos para apoiar os portugueses na luta contra os holandeses. É visto por algumas fontes como a Revista do Exército Brasileiro como o herói de toda a história da invasão holandesa, mas por outras também é visto como traidor, por ter escolhido o lado do vencedor para tirar vantagem própria. Por outras fontes ainda, é considerado apenas como aquele personagem que escolheu o melhor lado para obter as vantagens próprias, como todos os outros fizeram. Peruano, nascido em 1616, Barreto Menezes foi um senhor de engenho que liderou o exército luso-brasileiro na batalha contra os holandeses. Era auxiliado por Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira, que montavam exércitos para ajudar na luta contra os holandeses. Também eram apoiados por Dias e Camarão, movimentos populares, que lideravam
Matias de Albuquerque era um português nascido em 1580 na cidade de Lisboa. Era um administrador colonial que foi governador da capitania de Pernambuco e governador-geral do Brasil. Fez parte do Exército de Resistência dos Luso-Brasileiros e é Matias de Albuquerque quem captura Calabar para ser enforcado e esquartejado segundo seu julgamento. André Vidal de Negreiros, nascido em 1606 na capitania da Paraíba, foi um governador colonial português que defendeu Portugal nas guerras contra os holandeses durante a invasão holandesa. Algumas fontes definem Vidal como sendo o tipo de combatente que desenvolve as estratégias ao invés de empunhar uma arma. Calabar. Como todos lutou, como todos escolheu um lado. Mudou de lado, sim, mas isso o torna traidor? Ou isso o torna apenas mais um que luta por vantagens próprias? Será que são todos traidores? Todos têm motivos para trair? Ou será que estão todos buscando benefícios para si, de acordo com aquilo que acreditam ser o melhor, talvez para a pátria, talvez para si mesmos? Isso nos faz lembrar de outros que foram considerados traidores, os professores, durante a ditadura militar. Qualquer ditadura é sempre uma violência explícita do Estado. E a violência explícita, do Estado não convive com a sensibilidade e com a inteligência. É a brutalidade esmagando o ser humano. Em relação aos professores, educadores, eu falo como estudante da época e falo como professor da época. Em primeiro lugar, é evidente, e não há aqui nenhum juízo de valor, que o pensamento crítico, transformador, o pensamento que procura uma reflexão a respeito da realidade para transformá-la, o que se chama muitas vezes de consciência política, militância política, é evidente que isso, naquela época, ou hoje, entre os estudantes da época, os professores da época, era existente essa consciência, essa compreensão crítica da realidade e essa vontade de transformar a realidade para criar um mundo mais justo, mais igualitário e baseado na fraternidade e no amor. É evidente que isso estava presente nos corações e mentes de poucos. Mas o fato de ser poucos, naquela época, hoje, não é motivo de desânimo. Pelo contrário, é de entusiasmo. Mostra que o sistema é forte, é poderoso, e nada mais explicitamente poderoso do que a ditadura, que prende, tortura, mata. Mesmo nessas condições mais diversas, onde sentir e pensar era um risco de vida, mesmo nessas condições, diria até por um milagre, alguns estudantes e alguns professores, poucos, disseram não a essa realidade brutal e cruel. O fato de ser poucos é motivo de entusiasmo, porque mostra que o sistema é forte, o sistema é poderoso, mas ele não é absoluto. Então o que aconteceu de fato é como estudante vence a morte. Como estudante, como sempre, você não sabia. Dizem não. Então a situação da educação, de maneira geral, o que você poderia falar foi porque uma das consequências mais trágicas
e da ditadura militar, e que até hoje existia, destrói aqueles que poderiam sucessivamente chamar de espiões. Então você está numa roda de estudante e tem um cara que violência repressiva do Estado, fala que tem que derrubar a ditadura. Quem é esse cara? Não aceita o pensamento, não aceita muitos sentimentos. Que questiona, cara, que você confiou a si próprio, era um agente infiltrado. E a própria violência do Estado, a própria ditadura, que depois passava o relatório. A educação dizendo quem era projetos educacionais libertários que estavam em gestação, como o grande pedagogo Paulo Freire, até as experiências do ginásio vocacional, né, do governo do Estado de São Paulo da época, tudo foi abortado, violentamente castrado e destruído. Se algo que a ditadura teve excelência, algo que ela atingiu plenamente as suas metas, foi destruir a educação. Educação no sentido de gerar gerações e gerações com pensamento autônomo, pensamento crítico, capaz de pensar por si mesmo e criar um novo mundo. A repressão, ela se dá primeiro pelo medo. O medo se instala dentro do estudante jovem, o medo se instala dentro do professor. Mas o medo também, situação de medo, pode gerar a pessoa dando aula, ele é retirado da sala de aula, ele vê o aluno sendo retirado brutalmente da sala de aula pelos agentes da repressão. Covardia é quando você cede ao medo. Você é derrotado pelo medo. Os estudantes têm um professor, a ausência de medo é temeridade. Temerário é que não tem noção do risco. Se encontrasse um boletim de ocorrência, arrisca numa delegacia, tinha que ser temerário. Não tem consciência. Existem muitos estudantes que estão até hoje esperando o seu professor. Existem muitos professores que nunca mais viram aquele jovem estudante na sua sala de aula. Nem a família, né? Porque nem um corpo morto para o luto, para o túmulo e poder chorar. São órfãos. Muitos filhos são órfãos ou talvez meu pai morreu, mas sem um corpo. Esse é um dos maiores crimes, ocultar. Imaginou? É uma situação terrível, acima do direito, né? Da lei. Quem viveu o direito natural pode dizer você chorar os seus mortos e não há ninguém que viveu essa época, e isso a ditadura consciente, que não carregue até hoje sequelas seus mortos. Eu próprio. O medo continua enraizado, embora já não exista tantos motivos para medo, mas existem ainda aqueles que pregam uma volta da ditadura militar. Então a situação da educação foi uma situação assim, terrível, porque o educador, o estudante, aquela parcela que não era a maioria, era uma minoria, mas em termos qualitativos não podemos fazer comparação. Porque quando não encontrava, sabia que ele foi sequestrado, levado para um local de tortura clandestino e morto.
Então a educação foi terrível, é inimaginável, né? Para quem não viveu a época, o que seria você dar aulas não sabendo com quem você está falando, tomando muito cuidado com o que você fala. Um simples comentário entre os professores no cafezinho poderia ter um delator, porque puxa-saco e dedo duro sempre existe entre todas as pessoas em qualquer local, né? Então, como você pode viver assim? Portanto, a educação, né, sofreu muito, não? Os professores na sua própria pele, os estudantes também, e as aulas, aulas que é para pensar. Educar não é para obedecer, educar é para pensar. O ofício do estudante, o ofício do educador é pensar. Você é proibido de pensar, como você vai poder trabalhar? E o educador consciente, o estudante consciente, o trabalho de pensar, de querer entender as coisas, o prazer de descobrir as coisas e buscar soluções para os problemas, é a própria vida. Então existem muitos que no desespero se tornaram em vida mortos. Isso não se contabiliza, né? Mas é uma tragédia geracional. E para encerrar, eu posso dizer uma coisa: o que está aqui diante de vocês é um sobrevivente. E se me perguntarem por que eu sobrevivi, eu não sei. Mas estou aqui, estão vocês aí, para provar que nenhuma morte pela democracia foi em vão.